A santa paz de Deus! Seja bem-vindo ao nosso canal, o canal do Cristão. E hoje temos um vídeo para falarmos sobre a diferença entre a Igreja do Véu para a CCMJ, que é a Congregação Cristã Ministério de Jandira, que não é mais Ministério de Jandira, mas começou como Ministério de Jandira. Hoje ela é CCA, né? Congregação Cristã Apostólica. Bom, vamos lá. Para o vídeo não ficar longo, vamos começar falando neste vídeo sobre a diferença entre as orquestras. As orquestras sinfônicas, que como os irmãos sabem, ela foi instituída para ajudar a Irmandade no canto, né? E tem muita diferença, sim, da Igreja do Véu, né, a CCB, com a Ministério de Jandira, que é a CCA, e outras dissidências que surgiram após a CCA também, mas isso vai ficar para um outro vídeo. Vamos falar da orquestra. Vamos falar sobre quem pode tocar, qual instrumento pode tocar. Vamos começar então, para o vídeo não ficar longo, tá bom? Começamos sobre o ensino. Como que se forma os músicos e as organistas? Na CCB os irmãos já sabem. O estudo é rigoroso, né? Começa pelo método musical. Antigamente era o Bona, eu mesmo em 1999 comecei pelo Bona, o Bona já é antigo. E agora tem outro método, né? Os irmãos sabem, os irmãos conhecem, enfim. O ensino é rigoroso, né? Passa pelo... O cooperador tem que assinar uma carta, o encarregado tem que assinar a carta, o ancião também, para ingressar na escolinha musical. Escolinha musical organizada, instrutores são organizados, né? Então a congregação cristã no Brasil, elas são organizadas no ensino. Tem que estudar muito, tem que passar as lições, tudo certinho, tem que aprender mesmo. E o Ministério de Jandira, como que funciona nessa parte? Irmãos, o Ministério de Jandira é o seguinte: cada encarregado ensina da maneira que ele aprendeu. O irmão começou a tocar, o encarregado conversa com o cooperador, o instrutor com o encarregado e com o cooperador. Se achar que pode tocar nos ensaios, já libera, né? Agora estamos fazendo testes, mas no início não fazia. Já libera, já põe no ensaio, vê muita criança no ensaio, às vezes consegue tocar só os hinos naturais, com alguns acidentes, e já coloca para tocar. Então o ensino não é muito forte, não é muito rigoroso, até por causa da necessidade também. Então começou a tocar, aprendeu o básico, pumba, vai para a orquestra. Então uma diferença grande aí nessa parte, né? A respeito das irmãs tocarem, né? A CCB, como os irmãos sabem, as irmãs só tocam órgão. Em outros países, como a Europa, eu tenho um parente, uma irmãzinha que é parente da minha esposa, né? E ela é musicista lá, então toca lá na Europa. Então as irmãs na Europa podem tocar. No Brasil, as irmãs só tocam órgão. E os irmãos tocam os outros instrumentos. No Ministério de Jandira, as irmãs podem tocar qualquer instrumento. Desde violino até tuba, sax barítono, acordeon, violino, órgão, tem aquele outro instrumento também, escaleta, que foi introduzido na orquestra do Ministério de Jandira, que na congregação não existe, não pode, né? Então, resumindo, as irmãs podem tocar qualquer instrumento que quiserem. Tocam lá do lado das irmãs mesmo, não mistura na orquestra, põe a estante lá. O encarregado é para todos, não tem encarregada, mas tem instrutora, né? E na congregação, os irmãos só podem tocar alguns instrumentos musicais, né? Violino, clarinete, flauta, não se pode mais acordeon, não se pode mais sax baixo, contrabaixo, né? Alguns outros instrumentos aí que os irmãos conhecem não se pode, devido o espaço na orquestra, devido ao barulho, né? Sobre os decibéis e tal, então foi reduzidos. A não ser a igreja dos interiores que não tem ali, vamos supor, não tem um trombone, não tem um baixo, e de repente algum irmão é liberado para tocar, enfim, tem as suas exceções. Mas então, na congregação,
os irmãos só tocam alguns instrumentos que foram designados, às vezes, para a necessidade da igreja, encarregados. E no Ministério de Jandira, nas outras dissidências, toca-se qualquer instrumento sinfônico que sentir no coração. Mas se tiver 10 bombardões lá e uma irmã quiser tocar um bombardão, ela pode tocar, né? Ah, mas e a questão dos decibéis? Ainda não chegou nessa questão no Ministério de Jandira. Por quê? Porque as igrejas têm poucos músicos, têm poucas musicistas. A obra é nova, está completando agora 10 anos de início da dissidência da CCB, né? 10 anos que surgiu a Congregação Cristã Ministério de Jandira. Então não tem músicos, musicistas suficiente para fazer tanto barulho assim. As igrejas estão muito cheias assim, não tem. Então tem necessidade aí, então é liberado. Creio que mais para frente pode acontecer, não digo exclusão de instrumentos, mas pode ser que reduzam, né, alguns instrumentos mais potentes. Mas irmãos, os irmãos têm um poder aquisitivo muito alto, as igrejas, né? Pode muito bem aí preparar o templo para suportar esses decibéis aí, né? Fazer uma estrutura para que o som não ultrapasse as paredes da congregação e um ambiente assim que segure o som, né? Então já é um assunto para um outro vídeo também. Então, irmãos, falamos sobre os instrumentos. Para se tocar nos cultos oficiais. Na CCB, os irmãos precisam ser batizados, né? Ter bom testemunho. No Ministério de Jandira, eu creio que só a respeito do testemunho, né? Porque se tem mau testemunho ali dentro também fica meio difícil. Mas a respeito de ser batizado, não. Criança toca culto oficial, testemunhado toca e toca o barco. É assim que funciona, né? Meio desorganizado nessa parte. Eu estou falando meio desorganizado, mas por um outro lado incentiva a pessoa a tocar, né? Tudo com ordem e com decência, né? Para reger, irmãos, na congregação os irmãos sabem que é só os encarregados, né? Regionais, locais. Na minha época, quando eu era músico, se regia os instrutores, até alguns irmãos que tinham dom para reger, às vezes tinham liberdade, ia lá subir e regia. Inclusive eu já regi muito também na CCB, né? Já fui instrutor de música na CCB. E no Ministério de Jandira todos podem reger, né? Se o encarregado regional sentir da parte de Deus de chamar um instrutor, ele sobe e rege. Se tiver um cooperador, que era meu caso, que eu era cooperador no Ministério de Jandira e gosto de reger até hoje, né? O encarregado chamava, eu ia lá regia, sendo cooperador, não tem problema nenhum. Irmãs podem reger também, às vezes tem uma instrutora de música, a irmã subia lá, regia, porque a Ana Espina rege e as outras irmãs não podem, não é verdade? Né? A irmã na Igreja do Véu, na CCB rege, a antiga, né? Pode, e por que as outras não? Então, no Ministério de Jandira é liberado, né? Então pode reger sim. Então, é isso, irmãos. Tem muitos outros assuntos, mas fica aqui a minha posição. Quanto à orquestra, tendo uma ordem e decência, muitas coisas não precisam ser exigidas, porque o louvor é para Deus. Isso tocando o que está no inário, o que acontecia muito, inclusive na CCB. Os irmãos florearem no culto. No Ministério de Jandira, por ser uma orquestra solta, uma orquestra liberta, então tive bastante floreado, os hinos tocando muito alegres, fora do ritmo que está escrito no inário, então isso aí eu já não concordo, mas isso é particular meu. Mas cada encarregado faz conforme o seu sentimento, ensina os seus músicos conforme o seu sentimento, né? E aí fora da igreja, tocar, tá à vontade, servir a Deus com alegria, tá bom, irmãos? Então fica essa diferença. Analise, você que é músico, você que é organista, através desse vídeo, analise as diferenças da congregação e do Ministério de Jandira. Tem pontos positivos e pontos negativos para as duas igrejas, né?
E agora o Ministério de Jandira, que eu falo é o seguinte, agora não é mais Ministério de Jandira, acabou, mudou o nome. É Congregação Cristã Apostólica, né? E muitos irmãos saíram da Congregação Cristã Apostólica, fundaram-se outras dissidências, como Igreja Primitiva, Comunidade Cristã no Brasil, Comunidade Cristã Apostólica, Congregação Cristã Ibiúna, Congregação Cristã Ministério do Paraná, Congregação Cristã, um monte de Congregação Cristã. Então, fica assim, tá bom, meus irmãos? Mais para frente eu vou fazer mais vídeos com várias diferenças entre as igrejas. Continue acompanhando o nosso canal, né? Curta, compartilha e comenta, né? Muitos falam mal, pode falar, não tem problema não, tá? Quiser elogiar também, elogia, a gente vai aprendendo com os irmãos. Deus abençoe a todos, fiquem na santa paz de Deus. Compartilha, viu? Deus abençoe.